isso aí, pessoal. A nossa segunda aula de português, acentuação gráfica. Essa aula é aquela que separa os homens dos meninos. Por quê? É o tipo de assunto que você não vai chegar na prova e chutar, acertar na sorte. Esse tipo de conteúdo é um conteúdo que exige regras, muitas regras inclusive. E a grande maioria dos candidatos na prova simplesmente não tem conhecimento, porque nunca viram o assunto, porque viram lá na quinta, sexta série há muito tempo, ou porque se apegaram a apostilas, materiais de baixa qualidade e muito dificilmente, sem uma explicação, conseguiriam entender. Então, há muitas coisas na vida que nós não temos certeza, mas uma eu tenho, que no final dessa aula você será um dos candidatos capazes, aptos a poder acertar esse tipo de questão. Mas antes disso, antes de nós irmos às regras de acentuação gráfica, eu quero que você veja na tela, está aparecendo para você aí agora, as regras de acentuação gráfica. Poxa, assustou, né? São muitas regras. Volta aqui para mim. Você veja que são muitas regras. E normalmente quando o aluno vê esse tipo de conteúdo, ele se assusta. E eu particularmente, na minha caminhada de concurseiro, sempre que assisti a aulas de excelentes professores inclusive, sempre os vi ensinando esse monte de regras. Mas na prática é uma coisa muito confusa, é muito difícil de aprender dessa forma. Então eu desenvolvi aqui algumas técnicas que me ajudaram a não errar mais questões deste tópico em provas de concurso. E vocês verão que nesta aula você vai pegar um resumo muito bacana. Esse monte de regras que estão aí na sua tela, que vocês viram agora há pouco, se resumirão a poucos macetes que com certeza te ajudarão a gabaritar a prova dos Correios. Retornando um pouco no tempo, antes de explicar para vocês as regras de fato de acentuação gráfica, eu preciso que vocês saibam alguns conceitos básicos de português. Cara, muito rápido, muito simples. Isso aqui vai te fazer economizar horas de estudo na sua casa. Vocês lembram o que são esses carinhas aqui? Os nomes parecem difíceis, mas não se assuste. Nem tudo aquilo que é feio é ruim. Olhe para o seu professor, eu estou aqui ajudando vocês. O que é um ditongo? Antes de entender o que é ditongo e hiato, nós temos que lembrar quais são as vogais. Quais são? Nós temos a vogal A, E, I, O e U. O ditongo é quando dentro da mesma sílaba, o que são sílabas, toda palavra você consegue dividir em pequenos pedacinhos, correto? Então, por exemplo, a palavra sofá, ela tem duas sílabas, sofá. Eu me recordo que na escola, a professora Dalva, ela nos ensinava a dividir as palavras em palmas, né? A palavra sofá. Então, duas sílabas, dividimos essa palavra. Quando nesta sílaba houver o encontro de duas vogais, A, E, I, O, U, nós teremos então o fenômeno do ditongo. Olha aqui em cima. Ditongo. A palavra água. Ela tem duas sílabas e você observa que na última sílaba nós encontramos aqui, ó, duas vogais juntinhas, o U e o A. Veja mais, a palavra feira, duas sílabas, e na primeira sílaba nós temos aqui, ó, o encontro do E com o I. Então eu costumo dizer que no ditongo existe uma relação meio que amorosa ali entre as vogais, né? Elas estão juntinhas, estão se aquecendo, estão se aconchegando uma na outra. E o oposto disso, o que seria? Quando tem treta. Quando uma das duas vai dormir no sofá, teve uma briga no casal, é quando ocorre o hiato. O hiato, essas vogais, A, E, I, O, U, elas não ficam mais juntas, existe uma separação. Cada uma ficará numa sílaba diferente. Olha só, a palavra cair. Nós temos duas sílabas, porém você observa que uma vogal ficou em uma sílaba e a outra vogal ficou na segunda sílaba. O A ficou em uma, o I ficou em outra. A palavra ruim, também temos duas sílabas. Ruim. A vogal U ficou na primeira sílaba e a vogal I ficou na outra sílaba. Então, muito simples. Ditongo é quando existe um encontro, as duas sílabas, as duas vogais estão juntinhas na mesma sílaba. Em contrapartida, no hiato, elas estão separadas. Muito simples isso, né, pessoal? Agora, os outros três conceitos que eu preciso que vocês se recordem.
Aí, propriamente dito, já estamos entrando no assunto acentuação. Toda palavra, ela tem uma sílaba que é mais forte, que você pronuncia com mais intensidade, com mais liberação de ar. E nessa sílaba forte, dependendo da posição de onde ela estiver, ela pode ser uma oxítona, a palavra oxítona, paroxítona ou proparoxítona. O que são palavras oxítonas? Quando a última sílaba for a mais forte. Então vamos pegar o exemplo. A palavra sofá. Qual que é a sílaba mais forte? Sofá. A mais forte é a última. Então, quando a última sílaba é a mais potente, oxítona. A palavra café. Café. A sílaba mais forte é a última também, o fé. Portanto, uma oxítona. Pessoal, lembrando que você sempre faz a contagem de trás para frente, tá? A última, a penúltima e a antepenúltima. 1, 2, 3. Quando for a última mais forte, oxítona. E quando for a penúltima que for a mais forte? Nós temos o caso da paroxítona. Exemplo, geleia. Geleia. Nós vemos que a mais forte é essa sílaba aqui, ó. Então nós temos a última, que é o A, a penúltima, que é o lei, e a antepenúltima, que é o gé. Quando a sílaba mais forte for a penúltima, né, a segunda de trás para frente, nós temos uma paroxítona. A palavra amigo. Qual que é a sílaba mais forte? O mi. Vamos fazer a contagem? Última, penúltima. Se a sílaba mais forte for a penúltima, não tenha dúvidas, trata-se de uma paroxítona. E por fim, temos esse nome maior, a proparoxítona. Quando a antepenúltima for a mais forte, contando de trás para frente. 1, 2, 3. Quando a antepenúltima for a sílaba mais forte, teremos um caso aqui de uma palavra proparoxítona. Então, exemplo, a palavra líquido. Líquido. Você vê que a sílaba cuja intensidade é maior é a antepenúltima. Vamos contar? Última, do, penúltima é o que e a antepenúltima é o li. Essa é a mais forte. 1, 2, 3. Por ser a antepenúltima a sílaba mais forte, trata-se de uma proparoxítona. Mais um exemplo para vocês. A palavra México. Última, penúltima, a antepenúltima é mais forte. Então, creio que não há dúvidas. Oxítona, paroxítona, proparoxítona. Última sílaba mais forte, penúltima sílaba mais forte, antepenúltima sílaba mais forte. Anderson, agora como que eu posso fazer para entender como acentuar as palavras? Na sua prova, a banca colocará uma série de palavras e vai perguntar se ela está acentuada corretamente, se ela não foi acentuada corretamente. Uma outra forma que ela vai perguntar para você, ela pode colocar algumas listas de palavras e dizer qual das alternativas traz uma sequência de palavras que é acentuada pela mesma regra. Você precisa conhecer. E eu confesso para você, eu sempre estudei por essas regras que eu mostrei para você no início da aula e sempre achei muito difícil, porque é um conteúdo muito denso, muito extenso, e é por esse motivo que a maioria dos alunos acaba errando as questões. Mas tem um segredinho para vocês aqui, que com certeza você vai acertar as questões. E se você não está convencido disso, no final desta aula, nós faremos uma questão que caiu na prova dos Correios de 2011, a última prova, e eu tenho certeza que você vai acertar. Para que você não erre mais, caneta e papel na mão, anote, por favor. Se você estiver estudando aí no ônibus, na hora do almoço, você vai dar pelo menos um print aqui na tela, mas é importantíssimo, não abra mão disso, é importantíssimo que você anote os conteúdos, porque é comprovado pela neurolinguística que a melhor forma de você aprender é anotando, fazendo os seus registros para que você possa consultar posteriormente e revisar o conteúdo. Anote comigo. Você só vai precisar desse quadro aqui, ó. A, E, O, em e ens. Esse quadro aqui, galera, salva vidas.
Você vai observar a partir de hoje as palavras que são terminadas com essas letras aqui. A, E, O, ou no caso esse conjuntinho, em, ens. Anotou esse quadro? Vamos lá. Sempre, sempre e sempre que você vir uma palavra oxítona, sempre que você vir uma oxítona terminada em uma dessas letras, você faz o quê? Acentua. É só isso, Anderson? É só isso. Olha como ficou muito mais fácil. Vou repetir. Sempre que você vir uma dessas, qualquer palavra terminada em A, E, O, em, ens, sendo oxítona, ela vai ter acentuação. Vamos ver alguns exemplos aqui? A palavra... aqui, ó. Mossoró. Mossoró. Qual que é a sílaba mais forte? É a última. Então você já identificou que essa palavra é uma oxítona. Vamos à regra? Ela é uma oxítona. Ela é terminada em alguma dessas letras aqui? Sim. Letra O. Portanto, tem acento. Viram que bacana? Vamos pegar um outro exemplo. A palavra jabuti. Jabuti. Nós vemos que a sílaba mais forte é a última, não tem dúvidas disso, né? Jabuti. A mais forte é a última. Você já identificou primeiro que ela é uma oxítona. Agora eu pergunto, esta palavra é terminada em alguma dessas letras aqui? A, E, O, em, ens? Não, ela é terminada com I, portanto, não tem acento. Em vez de ter o acento agudo, ela vai ter apenas a bolinha normal do ti. Então, é basicamente isso. Grave comigo. Toda oxítona terminada em A, E, O, em, ens será acentuada, toda. Você pode até pegar uma cor diferente, um verde, um azul, e colocar aqui, ó, um certo, põe um ok, uma estrelinha, indique que é acentuada. E olha, pessoal, como a coisa fica fácil. Em contrapartida, toda palavra paroxítona, toda palavra paroxítona terminada em A, E, O, em, ens, o que acontece com ela? Passa um xizinho vermelho. Ela não será acentuada. É só gravar o oposto. Então, enquanto toda oxítona é acentuada, terminada em A, E, O, ens, em contrapartida, as paroxítonas terminadas em A, E, O, em, ens não serão acentuadas. Então, vamos a alguns exemplos. Vamos pegar aqui a palavra geleia. Geleia. Ou melhor, na verdade tem aqui, ó, geleia. Essa palavra tem acento ou não tem acento? Eu sei que seu dedo já coçou para colocar um acento aqui no leia, né? Mas veja bem, nós vemos, a primeira coisa que precisamos entender, se é uma oxítona ou uma proparoxítona. De fato, qual que é a sílaba mais forte? Geleia. Você já identificou que essa é a sílaba mais forte. Vamos contar? Última sílaba, penúltima sílaba. Uma, duas. Quando a penúltima sílaba for a mais forte, estamos falando de uma paroxítona. Então, ela está no lugar certo, é uma paroxítona. Agora, a regra é, toda paroxítona terminada em A, E, O, em ens, não é acentuada. Neste caso, a palavra geleia é terminada em A. Olha aqui, ó. O A está no grupo das proibidinhas. Então, ela não terá acento. Parece que você vai ler geleia, né? Mas não é geleia. A nova regra é essa. Se for uma paroxítona terminada em A, ela não terá o acento. Vamos a outro exemplo? Você deve ter já passado por uma igreja chamada Assembleia de Deus. Assembleia. Lembrando que na divisão silábica, quando houver letras repetidas, cada uma fica a sílaba diferente, tá?
Então fica um S para cá, outro S para lá. Eu sei que todas as placas de igreja que você vê por aí, Assembleia de Deus, está com acento. A grande maioria, pelo menos que eu vi até hoje, tem acento no E. Agora eu pergunto para você, esse acento está correto? Vamos para a nossa primeira verificação. É uma oxítona, é uma paroxítona ou é uma proparoxítona? Assembleia. Opa, já identifiquei a sílaba mais forte. Essa aqui. Essa sílaba é a última, penúltima ou antepenúltima? Vamos contar? Última, penúltima, antepenúltima. Ou seja, a penúltima sílaba é a mais forte. Uma, duas. Então, de fato, é uma paroxítona. Qual que é a regra? Toda paroxítona terminada em A, E, O, em, ens, é proibida, não será acentuada. Então, para o espanto da maioria de vocês, a palavra assembleia também não tem acento. Então, pessoal, veja como que aquele quadro gigantesco, ele se resumiu a poucas regras. Se você entender basicamente esse quadro, A, E, O, em, ens, você vai classificar. Toda oxítona terminada com essas letras, toda oxítona será acentuada. Em contrapartida, as paroxítonas não são acentuadas. Anderson, é só isso? Cara, é. E acredite, entendendo esse basicão aqui, você consegue acertar todas as questões que possam vir na sua prova. Anderson, não tá faltando uma galera aqui? Quem? A proparoxítona. Por que você não colocou? Pelo jeito mais fácil. Um motivo muito simples. Coloque aí na sua anotação. Proparoxítona. O que acontece com a proparoxítona? Você vai colocar aqui, ó, todas. Por quê? Todas as proparoxítonas são acentuadas, independentemente se termina com AEOENS, com ABCD, não interessa. Toda proparoxítona, sem exceção, vai ser acentuada. Vamos dar um exemplo? Vou puxar para cá, só para ficar mais fácil. Olha essa palavra aqui, ó. Arvore. Qual que é a sílaba mais forte? Arvore. Sem dúvida, a sílaba mais forte é essa. Qual que é a posição dela? Última, penúltima, antepenúltima. Então, de fato, é uma proparoxítona. E qual que é a regra? A regra mais fácil. Toda proparoxítona, sem exceção, é acentuada, ok? Esses exemplos aqui, pessoal, estão dispostos num e-book que eu montei especialmente para vocês, que vocês já conseguem ter acesso exclusivamente aqui no link desse vídeo, tá? Muitos começaram a me pedir, Anderson, eu precisava do material, você me indica algum? Só que na verdade, pessoal, hoje em dia é muito complicado você achar um material que seja focado para o seu concurso. Eu tive acesso, eu sou assinante de vários sites de concurso até hoje, e o que eu percebo, eles pegam muito material que eles gravaram para outros concursos e acabam colocando na plataforma do concurso dos Correios. Então, por exemplo, lá, existiam várias aulas que foram gravadas para o Banco do Brasil, para o concurso da Caixa, para o concurso de uma prefeitura, lá não sei de onde. Eles pegam essa aula gravada e reaproveitam para o concurso dos Correios. Só que muitas vezes essa aula não está adaptada para o nível de dificuldade da sua prova. E pode ser que você acabe estudando mais do que deveria ou menos do que deveria. Por isso, para sanar essa dor, eu montei com todo carinho um e-book específico para o concurso de vocês, baseado em questões anteriores, com estatística daquilo que mais cai, e a aula de hoje, inclusive, eu estou me baseando em exemplos deste e-book. Anderson, por que você não jogou lá no grupo do WhatsApp, do Telegram? Simplesmente, pessoal, porque eu quero que somente alunos tenham acesso. Nós percebemos que, às vezes, nas redes sociais, muitos começam a nos acompanhar e não são alunos. São pessoas querendo vender cursinho, empurrar material que não presta, material feito com inteligência artificial cheio de erros, e eu não quero que esse material caia na mão dessas pessoas. Eu quero que esse material seja exclusivo para você que realmente quer fazer a prova, para você que realmente está em busca de material que seja suficiente para que no dia da prova você seja aprovado, ok? Esse é o nosso segredinho, é a nossa sala de aula. Então, só mais um exemplo para que vocês possam ver, que está retirado aqui do nosso e-book também, a palavra, vamos só dar mais duas, só para sanar as dúvidas. A palavra líquido. Vamos lá. Líquido. Líquido. De fato, você vê que há uma saída de ar,
Há uma entonação muito mais forte nessa sílaba. Agora, qual que é a posição dela? Ela é a última, a penúltima ou a antepenúltima? Última, penúltima, antepenúltima. Então, de fato, é uma proparoxítona. E qual que é a regra? Tem regra. Toda proparoxítona, sem exceção, será acentuada. Pessoal, entenderam até aqui? Ficou muito mais fácil, né? Eu sei que ficou. Em vez de você decorar todas aquelas regras que são exaustivas, cansativas, apenas decorando esse pequeno quadro, você consegue. Isso funcionou para mim na minha jornada de concurseiro e eu tenho certeza que funcionará para vocês também. Agora, em português, toda regra tem exceção. E eu preciso que você anote uma exceção que é muito cobrada em prova. Onde que está essa exceção, Anderson? Aqui, ó. Nós aprendemos que toda paroxítona terminada em A, E, O, em ENS tem um X em vermelho. Ela não é acentuada. Mas existe uma exceção. Você vai pegar no seu caderno aí, ó, vai puxar uma setinha e vai colocar aqui, ó, a palavra exceção. E atenção à grafia, tá, pessoal? Como é que escreve exceção? XC, cedilha, AO, exceção. Dentro da regra das paroxítonas existe uma exceção. Qual é essa exceção? Você vai observar quando essa paroxítona, vou colocar aqui, ó, duas setinhas, puxando de um lado para o outro. Quando essa paroxítona for terminada em ditongo. Por isso que lá no início da aula eu relembrei a vocês alguns conceitos básicos, porque sem eles você não consegue entender o restante da aula. Então, a regra da paroxítona é que se ela for terminada em A, E, O, em ENS, ao xizinho, ela não será acentuada. Porém, existe uma exceção. Se esta paroxítona for terminada em ditongo, ela vai ser acentuada. Olha só que legal. Vamos pegar aqui a palavra vitória, né? Fizemos a divisão silábica aqui, né? Dividimos em 3 sílabas. Vitória é o que você vai ter lá no dia da sua prova. Você vai passar, vai ser um vencedor. Vitória. Sem dúvida, esta sílaba é a mais forte. Verificamos isso. Vamos verificar se é uma paroxítona mesmo? Vamos lá, vamos contar. Última sílaba, penúltima sílaba. Então, de fato, a penúltima é a mais forte. Portanto, é uma paroxítona. O candidato mais inexperiente, mais iniciante, o que não está assistindo essa aula, por exemplo, ele vai chegar lá, talvez ele até estudou, ele estudou as regras gerais, ele é até esperto, ele está até preparado para fazer a prova. Ele vai dizer, ó, é uma paroxítona, é terminada em A, não tem acento. Tá errado. Existe uma exceção. Você veja que esta última sílaba tem um ditongo. Aqui, ó, tá juntinho. Vitória. Então, neste caso, ela tem acento. Então, isso aqui, pessoal, é uma exceção à regra. Embora as paroxítonas terminadas em A, E, O, em ENS não sejam acentuadas, se elas forem terminadas em ditongo, aí vai ter acento. Eu vou dar mais um exemplo para vocês aqui, que está no nosso e-book, inclusive. Olha essa palavra aqui, ó. Você que gosta de assistir o Netflix, você assiste série. Primeira coisa, identifica qual que é a sílaba mais forte. Série. Série. Nós vimos que a mais forte é essa aqui. Vamos constatar se de fato é uma paroxítona. Vamos contar? Última sílaba, penúltima sílaba. Opa, de fato, a penúltima é a mais forte. Última, penúltima é uma paroxítona. Os mais inocentes e inexperientes, o que diriam? É uma paroxítona terminada na letra E. Olha aqui, ó, tá na regra das proibidinhas. Aqui, né? O E, aqui é o E tá aqui. Então, portanto, ele diria que não tem acento. Só que você que está acompanhando essa aula sabe que está no conhecimento um pouco acima. As paroxítonas terminadas em ditongo, e onde está o ditongo? Aqui, ó. Vogal I com vogal E. As paroxítonas terminadas em ditongo são acentuadas. Então, de fato, esta sílaba tem acento. Entenderam, pessoal? Agora, para que vocês vejam como que cai em prova, como que vai cair para vocês, eu vou colocar uma questão na tela
A questão está aparecendo para vocês, ela foi uma questão de 2011, caiu ali na prova de agente de correios para o cargo de atendente comercial, função de atendente comercial. Olha lá, está na tela para vocês. Assinale a alternativa que apresenta a palavra acentuada incorretamente. Assinale a alternativa que apresenta a palavra acentuada incorretamente de acordo com as regras da língua portuguesa. Volta aqui para mim, pessoal. Muito cuidado com esse tipo de questão. Por quê? O comando da questão não está perguntando a que está certa. Ele está perguntando a que está incorreta. Então, quando você vir lá na sua prova, você está respondendo. Grife, pelo amor de Deus, grife essa palavra. Incorretamente. Por que pode acontecer? Pode ser que no dia da prova você esteja já cansado, com fome, você esqueceu de levar a barra de cereal para comer, você está tenso. E talvez essa palavra incorretamente passe batida aos seus olhos. E em vez de você ir em busca da incorreta, você ali cansado já, querendo ir embora, com dor de cabeça, um pouco tenso, você me possa ir lá e grifar a correta. Mas não, ele está pedindo a alternativa que foi grafada incorretamente, acentuada incorretamente. Então, é muito importante que no dia da prova, quando você vir essas palavras específicas do comando da questão, você grife, para que você não se perca. E aí é um desperdício, né, cara? Porque pensa, você estudou, assistiu a essa aula, investiu o seu tempo e chegar no dia da prova você errar. Acontece porque eu mesmo já errei, tá, pessoal? É muito comum que o cansaço às vezes vença você e comprometa o seu raciocínio. Vamos analisar uma por uma. A alternativa A, ela traz a palavra café. Essa palavra está acentuada ou não corretamente? Primeira coisa que nós temos que fazer, identificar a posição da mais forte. Então, a sílaba café. Então, de fato, a sílaba mais forte é o fé. Qual que é a posição dela? A última. Então, a palavra café é uma oxítona. Qual foi a regra que nós estudamos? Vamos voltar aqui. Um quadro resumo. Toda palavra terminada em A, E, O, em, ens. Não é isso aqui? A, E, O, em, ens. Aí qual a regra que nós temos na cabeça? Se for oxítona, acentua. Se for paroxítona, o que você faz? Não acentua. Então, a palavra café é uma oxítona. Toda oxítona terminada em A, E, O, em, ens, o que você faz? Acentua. Então, a palavra café é uma alternativa correta. Ela está acentuada corretamente. Mas cuidado, a questão não está pedindo para você identificar a correta. Ela quer a incorreta. Então, a palavra café já foi. Vamos à outra alternativa. A alternativa B, ela traz qual palavra? A palavra fácil. Fácil. Pessoal, uma dica para vocês. Muito cuidado. Eu fico até chateado com a falta de caráter, né, de muitas pessoas. Eu tenho visto gente vender apostilas por aí, para o concurso dos Correios, e nós sabemos como que essas apostilas são feitas. Quer ver você? Existe um site hoje chamado ChatGPT. Inteligência Artificial. Essa pessoa chega lá no ChatGPT e fala aqui, monte para mim uma apostila de português. Ele vai montar para você. Essas pessoas pegam essa apostila e vendem por R$50 aí na internet, dizendo que é para você passar no concurso. Veja comigo, isso aqui é um ditongo? Fácil. I com L. Isso aqui é um ditongo? Não é um ditongo. Ditongo é quando há encontro de duas vogais. Seria, no caso, um ditongo se fosse I com U. Eu já fiz o teste, inclusive. Apostilas montadas pela inteligência artificial dizendo que essa palavra seria um ditongo. Por quê? Porque ele confundiu o som do L com o som do U. Olha que coisa curiosa. Há detalhes que a inteligência artificial não entende. E às vezes você compra uma apostila dessa disponível na internet, que tem aos montes inclusive, e você acaba aprendendo errado. E isso pode comprometer
o seu aprendizado no dia da prova, tá bom, pessoal? Então, muito cuidado com esse tipo de material que vocês acessam por aí. A palavra fácil, ela é uma oxítona, paroxítona ou proparoxítona? Vamos lá. A sílaba mais forte, fácil, fácil. De fato, a sílaba mais forte é essa aqui. Qual que é a posição dela? Sil é a última, fá é a penúltima. Então, trata-se de uma paroxítona. Já identificamos qual tipo que ela é. Agora vamos à regra. Toda paroxítona terminada em A, E, O, em ENS não é acentuada. Ou seja, se a última letra, no caso aqui é o L, se a última letra não é nenhuma dessas aqui, você não vai valer essa regra, porque só não acentua as que forem terminadas em A, E, O, em ENS. O L está dentro do grupo das proibidas? Não está. Portanto, nada impede que ela tenha acento. Então, mais uma vez, essa alternativa B também está correta. Lembrando, pelo amor de Deus, que o comando da questão nos pediu a incorreta, não a correta. Então, vamos continuar a nossa busca, porque ainda nós não achamos a alternativa incorreta. A alternativa C, qual que é? A palavra estúdio. Estúdio. A palavra estúdio. Vamos identificar a sílaba mais forte. Estúdio. Opa, beleza. De fato, esta aqui é a sílaba mais forte. Ela é uma oxítona, uma paroxítona ou uma proparoxítona? Vamos verificar a posição dela. Última sílaba, penúltima sílaba. Quando a penúltima sílaba for a mais forte, nós estamos falando de uma paroxítona. Beleza. Qual que é a regra? Toda paroxítona terminada em A, E, O, em ENS não é acentuada. Os mais inexperientes viriam aqui e diriam, olha, ela é terminada em O. Está na regra das proibidinhas. Portanto, não é acentuada. Cuidado, pessoal. A palavra estúdio, ela está naquele caso da exceção. Qual foi a exceção? Ela é terminada em ditongo. Olha aqui, ó. Estúdio. Tem o I e tem o O. Duas vogais. Então, quando uma paroxítona for terminada em ditongo, é uma exceção à regra. Portanto, você pode usar o acento corretamente. Então, a palavra estúdio está acentuada corretamente. Esse é o tipo de questão, galera, que faz com que 90% dos candidatos errem. Por quê? Quem não sabe, nunca estudou isso aqui, já vai errar de qualquer jeito. Ele só foi lá passar vergonha. Só que esse tipo de questão pega quem estudou. É o cara que entendeu um pouco do assunto, mas não entendeu a um nível profundo o suficiente para acertar a questão. É uma questão que dá dó, porque ela faz candidatos bons que estudaram errarem. Mas isso não vai acontecer com você, porque você vai anotar o quadro resumo e você, além das regras básicas, anotou também que existe uma exceção. Então vamos em busca da alternativa errada, porque nós não encontramos ainda. Então vamos para a alternativa D. A alternativa D traz a palavra último. Último. Primeiro passo, vamos identificar a sílaba mais forte. Último. Último. De fato, a que me demandou mais ar, mais potência vocal, foi essa aqui. Essa é a sílaba mais forte. Agora vamos identificar a posição dela. Última, penúltima, antepenúltima. Então, quando a antepenúltima sílaba for a mais forte, estamos num caso de proparoxítona. Essa é a mais fácil. Qual que é a regra da proparoxítona? Sem exceção, todas as proparoxítonas são acentuadas. Então, nesse caso, pode colocar o acento sem medo, que ela está corretamente grafada, corretamente acentuada. Só nos resta agora a alternativa E. Você já até poderia colocar a alternativa E como sendo a resposta da questão. Mas vamos analisar só para fins didáticos. Então, a alternativa E traz a palavra abaixo.
Olha, só de falar abacaxi, só pelo tanto de potência que você coloca no X, já dá vontade de colocar acento. Mas e aí? Tem acento ou não tem? Primeira coisa, identifica para mim qual que é a sílaba mais forte. Abacaxi. De fato, a que você solta mais potência para falar é a última. Então essa aqui é a mais potente, é a sílaba mais forte. Agora, é uma oxítona, uma paroxítona ou uma proparoxítona? Toda vez que nós temos a última sílaba como sendo a mais potente, trata de uma oxítona. E qual que é a regra? Toda oxítona terminada em A, E, O, em ENS, o que vai acontecer com ela? Ela será acentuada. Somente nesses casos. Se não for em um desses casos, ela não terá acento. Eu pergunto a você, a palavra abacaxi é terminada em A, E, O, em ENS? Não, é terminada na letra I. Portanto, a palavra abacaxi não tem acento. Só que na questão, ele colocou acento. Ele colocou assim, abacaxi. Então, no caso aqui, está errada. A palavra abacaxi não tem acento. E no caso da questão, lembrando, ele pediu para que você localizasse a palavra incorreta. Então, o nosso gabarito é a letra E. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Assistam essa aula com muito carinho. Se você ficou com alguma dúvida, assista novamente. Porque esta aula separa de fato os homens dos meninos. É um tipo de questão que vai fazer você estar acima da média. No dia da prova, um grande volume de pessoas vai acertar um número X de questões, são as questões mais fáceis. Este assunto aqui, acentuação gráfica, ele já está num nível mediano para difícil. É um tipo de questão que a maioria vai errar. Só que você não vai, cara. Você teve acesso ao conteúdo, a uma explicação boa e vai te dar condições de acertar no dia da prova. Então, esse tipo de questão é o que vai fazer você tomar posse, vai diferenciar você dos demais candidatos. Espero que tenham gostado. Para que nós possamos interagir um pouco mais, como a sala de aula virtual dá uma solidão aqui, professor, fala para mim de qual estado você está estudando, coloca nos comentários aqui, Anderson, sou de São Paulo, Pernambuco, Amazonas. Eu vi que nós temos muitos alunos do Nordeste, né? A terra do meu pai, muito carinho por todos vocês. Temos muitos alunos mineiros, cariocas, uma galera muito animada que sempre me manda mensagem, a gente está interagindo pelo Instagram e pelo Telegram, o grupinho lá de questões. Então coloque nos comentários, professor, eu sou de tal estado do Brasil, para que a gente possa ter essa troca de energia. Pessoal, espero que tenham gostado, façam anotações, pelo amor de Deus, não se esqueçam, e até a próxima aula. Forte abraço.